Pega a visão, mais uma obra em eucalipto tratado em andamento, né? Ou seja, estamos iniciando. Lá no fundo que eu vou mostrar para você, já tem 3 pilares que estão em prumos, né? Iniciamos ontem, mas que eu comecei esse vídeo desse ponto. Você vê a madeira, ela está a uma distância considerável, né? Vamos dizer, até o local onde vai ser executado, que é lá na frente. Só que para isso precisamos transportar a madeira deste ponto até o ponto onde vamos usar, né? Vou mostrar nesse vídeo um pouco em relação a duas maneiras, qual fazemos para puxar as madeiras. Lógico que isso muda de tamanho para tamanho, né? Também aproveitarei a oportunidade, estarei explicando nesse vídeo a questão de colocar um pilar no pino, o porquê fazemos isso, como fazemos. E algumas pessoas, talvez por falta de conhecimento, começam a apontar que está errado, que a casa vai cair. E eu vou explicar nesse vídeo que não tem como a casa cair, vou explicar qual que é a função desse pino, né? Pode concretar o pilar? Pode, só que não é aconselhável você concretar. Existe casos que não tem jeito, aí tem que ser concretado. Mas como você pode evitar, a melhor coisa é não concretar madeira, porque com o tempo ela irá apodrecer, né? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo, você é muito bem-vindo ao canal Pega a Visão da Construção. Desde já gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal ainda, faça sua inscrição, não deixe para o final, senão você acaba se esquecendo, né? E com isso, você acaba perdendo de ver conteúdos como esse, né? Lógico, se possível, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, né? Dessa maneira você estará ajudando o canal e estará ajudando esse amigo a estar vendo esse mesmo conteúdo, que você, de repente, pode ser útil para ele também. Bom, aproveitar aqui eu vou mostrar para você em relação ao projeto, ó. Ó, nesse caso aqui temos a planta baixa. Só mudar a posição, ele é desse jeito aqui, ó. Ou seja, exatamente aqui é a posição que tá as casas lá, né? Aproveitando, falar um outro detalhe. Quando se tem um projeto, quando se tem uma maquete eletrônica, uma maquete física, facilita bastante para nós. Mas no nosso caso, nós já trabalhamos bastante tempo com estrutura em madeira roliça, só com a planta baixa é possível fazer. Você tá vendo aqui, ó, é só a planta baixa. Eu vou abrir ela para você ver, você vê que tem a planta baixa e os cortes, né? Então já é possível fazer. Lógico, quando se tem projetos complementares, ajuda bastante. Neste caso, eu mesmo faço, né? Tipo assim, para um melhor entendimento, para mim, para minha equipe na execução e até para estar fazendo a lista de material, né? Mas tem casos que a gente nem faz, né? Tem casos que assim, o responsável técnico não faz e nós também não fazemos, mas mesmo assim conseguimos executar. Bom, falando sobre as madeiras aqui, como você pode ver, temos pilares com a bitola de 24 a 26 centímetros de diâmetro. Isso aqui, por exemplo, ó, é um pilar. Esse aqui tem 3 metros de comprimento. Essa aqui, ó, já é uma viga, que ela tem de 20, ela mede 18 a 20, né? Ou seja, ela mede 18 a 20 centímetros. Isso aqui deve ter mais ou menos 4,5 metros. Isso deve ter mais ou menos 4,5 metros de comprimento. Ó, a maioria é tudo nessa medida, né? 18 a 20. Também temos vigas de 20 a 22. Por exemplo, isso aqui é pilar. Acho que é de 20 a 22, só vou mostrar para você. Ó, essa aqui, ó, que é uma de 4,5 também, ó. Essa aqui já é de 20 a 22, ó. É bem parrudinho, ó. Esse aqui é um ponto onde vai receber a laje, né? Então tem alguns casos. Então em uma estrutura, você pode trabalhar com várias medidas. Não é basicamente duas medidas, né? Por exemplo, medida de pilar e medida de vigamento. Em pontos onde precisa ser reforçado, ele é reforçado. No meu caso, quando eu faço a lista de material, eu faço baseando em outros projetos que já fizemos, né? Ou seja, se tem um determinado vão, vamos imaginar ali de 5 metros, eu vou me basear por algum trabalho que eu já fiz e qual bitola de madeira eu usei. E outra coisa muito importante é a espécie do eucalipto. Porque como existem várias espécies no mercado, essa aqui, por exemplo, é a citrodora. Um vão onde uma peça de citrodora, por exemplo, ela passa de 18 a 20, se você usar uma espécie de eucalipto com densidade menor, você já tem que aumentar essa bitola. Essa bitola ela não passa no mesmo vão da citrodora, né? Os pilares aqui, ó, tem pilares de 7,5 metros, pilares de 6,5 metros, pilares de 6 metros e pilares de 3,5 metros, como eu já mostrei também, né? 3,5 metros e 3 metros. Agora eu vou mostrar para você dois pilares que já está levantado ali, né?
Na verdade são 3, né? São aqueles 3 lá do fundo. Só que antes eu vou mostrar para você um pouco do projeto. Então esse aqui é o projeto, né? Só para você entender. Essa aqui, ó, é aquela lá, ó. Já levantamos os pilares. Essa outra aqui, ó, essa aqui onde eu tô. Ou seja, ela tá virada, mas eu não virei só para você ver os cortes aqui, ó. Ver que é onde tem as alturas, qual a importância nós seguir, né? Baseado no projeto, né? Então, isso aqui é importante. Só que baseado nisso aqui, baseado com essa informação do projeto, eu fiz uma maquete eletrônica, né? No caso, exatamente essa que você está vendo a imagem aí na foto, ó. É exatamente isso aqui, ó. Só que para facilitar para nós eu fiz. Lógico, quando eu não tenho tempo de fazer, não tem problema, a gente usa só a planta baixa mesmo. Bom, agora eu vou explicar para você em relação aos pilares. Bom, você pode ver aqui, ó, o pilar está apoiado sobre o contrapiso, ou seja, lógico, tem a viga embaixo, né? Foi feito todo o baldrame. Colocamos os pinos, ó. Pode ver aqui tem um pino, ó. Todos os pontos já tem um pino. Por quê? Antes de iniciar a colocação dos pilares, é importante fazer a conferência do esquadro. Após fazer a conferência do esquadro, pegar as medidas que tem no projeto e colocar pegar o eixo, né? Pegar o eixo para colocar o pino no seu devido lugar. Ou seja, eu tenho que pegar a medida daquele ponto até esse aqui no projeto e não saber exatamente onde vai um pilar. Então nesse ponto vai um pilar. O próximo pilar, ele vem nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ou seja, este vão aqui, ó, daqui até lá, dá exatamente 6,5 metros de comprimento. Para esse aqui terá um detalhe bacana, que eu irei mostrar para você na execução, para estar vencendo esse vão de 6,5 metros, né? Aqui em cima desse vão terá uma laje e mais um pilar apoiado nesse vão. Depois terá um outro pilar deslocado, ele estará nesse ponto aqui, ó. Tem um pino aqui, ó. Terá um pilar nesse ponto aqui, ou seja, ele está 60 centímetros deslocado em relação a esse alinhamento aqui, ó. Então, o que eu quero explicar mesmo, é muito comum muito comum ler comentários aqui no canal, pessoas dizendo: ah, mas fazendo um pino a casa vai cair, isso é errado. Cara, não é errado. Muitas das vezes as pessoas que falam que é errado não tem o menor conhecimento, ou vai por um comentário, ele escuta alguém falando, ele vai lá e pega carona. Ó, por que não cai? O pino, na verdade, ele serve para manter a base do pilar no local, ou seja, ele não se mexer para um lado, para outro, isso em todos os sentidos, né? E para facilitar colocar no prumo, que aí uma vez você estando ele travado ali a base dele, você vai colocar ele no prumo muito mais fácil. Madeira roliça ou madeira, em geral estrutura em madeira, ela funciona em um conjunto, ou seja, você colocou o pilar, pois você vai interligar vigas de um pilar a outro, ou seja, você vai fazer desse pilar para aquele, daquele para aquele, e a maneira que fazemos, que é travar com barra roscada, ainda garante uma melhor resistência, né? Ou seja, um melhor travamento. Com isso, a casa fica toda interligada ponto a ponto. Primeiro ponto positivo, né? Ou seja, primeiro ponto de travamento. Segundo ponto, quando você finaliza, você vai fazer fechamento de alvenaria. Essa alvenaria é o que irá manter a casa no prumo, ou seja, a madeira é o estrutural. A alvenaria, ela entra como fechamento, ou seja, vedação, e mais o contraventamento da estrutura. Então, mais uma vez, entra um conjunto, né? Ou seja, madeira e alvenaria. Então, ou seja, para um pilar daquele ali, depois da alvenaria pronta, para aquele ali sair fora de prumo, ou seja, tombar para um lado para o outro, ele tem que empurrar essa aqui já tem que empurrar a outra, e assim vira um conjunto. Não tem essa questão de cair. Agora vamos imaginar, se você chumba a madeira, com o tempo irá abrir uma fresta aqui no canto aqui, ó, irá abrir uma fresta normal da madeira que ele irá trabalhar. Toda a água da fachada externa aqui, ó, que irá escorrer na parede ou na madeira, ela irá passar por essa fresta, irá se acumular lá no fundo do concreto, ou seja, o concreto irá funcionar como um copo. Com isso, a base da madeira estará sempre úmida e a tendência é a madeira começar a apodrecer e ela ir selando a sua estrutura, né? Ou seja, ela vai baixando aos poucos, né? De acordo com vai apodrecendo, ela vai baixando ao longo dos anos. Essa movimentação pode ser muito grande, hein?
Bom, durante a execução, a maneira que fazemos para travar esses pilares em prumo é usar pontalete, ó, como você está vendo. No concreto colocamos um pino de ferro, e ali em cima batemos prego, né? No caso, utilizamos geralmente o prego 24/60, ó, isso, dos dois lados. Eu esclarecer para você em relação aos pilares, né? Ou seja, a colocação do pilar sobre o pino. Eu vou explicar para você como fazemos para trazer a madeira daquele ponto até o local que vamos utilizar, né? Como você está vendo, já está aqui, ó, todos os pilares que vão ser levantados já está aqui. Esse aqui, por exemplo, é 7,5 metros, esse ali é 6,5 metros, temos aqui de 3,5 metros, que vai nesse ponto ali, tem outro 3,5 metros ali, e aquele outro lá, que nós trouxe até aquele ponto, ele vem para aqui, ó, ou seja, 3,5 metros também. Aí depois faltará um outro de 3 metros aqui e um outro aqui. Mas esses são os mais fáceis de trazer, né? Bom, acompanha o vídeo aí de um pouco de como fizemos para trazer tanto os pilares grandes quanto esses pilares de 3,5 metros. E ao final do vídeo eu explico para você sobre esse processo. Tá vendo aí? Vou pro lado contrário, né? Bom, como você está vendo, as madeiras estão nesse ponto, né? Como eu já expliquei no início. Primeira coisa que fizemos, como você viu aí no vídeo, foi colocar o guincho nesse ponto aqui, ó, ou seja, nesse andaime. Para isso, travamos o andaime lá na parte de trás, lá naquela pedra. Passamos 2 cordas e assim puxamos a madeira até esse ponto aqui, ou seja, depois alinhamos ela em direção àquele outro andaime que eu vou mostrar para você. Aí depois fizemos a mesma coisa, colocamos o guincho elétrico nesse andaime. Passamos uma corda dessa ponta aqui para aquele piquete ali, ó, ou seja, para travar. E daquele outro lado ali, ó, para aquele pino lá, ó. Assim, consegue puxar a madeira de lá para cá, como você viu puxando. E essa corda ajuda para o andaime não tombar no sentido da madeira. E depois puxamos elas, deixamos todas aqui, como você viu, ó, ficaram todas paralelo aqui.
Pegamos aquele andaime lá que estava abaixo, né? Colocamos ele aqui em cima e fomos puxando até chegar no local. Ou seja, fizemos isso em três vezes, né? Uma pelo tamanho do cabo do guincho. O cabo do guincho geralmente é 12, no máximo 15 metros, né? E como o percurso aqui é bem maior, que é mais de 50 metros, então foi preciso fazer isso, né? E a outra maneira para trazer essas pequenas, como você viu, é amarrando uma corda e duas pessoas puxando, né? É uma maneira muito mais fácil. Você pode amarrar uma corda e duas pessoas puxar, pode amarrar 3 cordas e 3 pessoas puxar. Mais fácil do que você colocar no ombro, né? E quando é madeira mais fina, uma outra maneira seria colocar no ombro, né? Bom, com isso eu chego ao fim desse vídeo. Como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão, tem muita coisa para vocês ver por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.